Olá, meus queridos, mais uma vez estamos aqui juntos. Você está gostando do conteúdo do Essencial da Bíblia? Está indo ao ponto? Você está obtendo mais conhecimento da Palavra de Deus de uma maneira assim mais sucinta, mais objetiva, para que você possa aplicar ao dia a dia? Aliás, aqui vão algumas dicas de aprendizado. Em primeiro lugar, quando você está tendo uma aula, aprenda que na aula você não aprende, você entende a disciplina. É isso mesmo. Quando você está assistindo, você está entendendo o que eu vou dizer. Você só vai aprender mesmo quando você tornar este conhecimento aqui algo que seja parte da sua vida. Uma das maneiras que você tem de tornar o conhecimento parte da sua vida e, portanto, aprendê-lo é ensinando outras pessoas. Então tome notas, faça um resumo da aula, converse com outras pessoas. Olha, eu estou fazendo lá o curso, o Essencial da Bíblia. Sabia que eu aprendi que é isso, isso, isso? Se você tem uma Bíblia, vá fazendo anotações, marcando os versículos, grifando com cores diferentes. Aí sim você passará do estágio do entendimento para a aprendizagem, que é um pouquinho diferente, tá bem? E é lógico, como estamos falando de Bíblia Sagrada, esse conhecimento não pode se dar meramente pelo intelecto humano. Temos que contar com o auxílio do Todo-Poderoso para nos ajudar. E como no estudo de hoje eu vou falar sobre o Espírito Santo, nada mais justo do que convidar o Espírito Santo para estar conosco, iluminando as páginas da Bíblia Sagrada. Vamos orar a Deus? Amado Senhor, Rei do Universo, Pai de todos nós, pedimos-te em nome de Jesus que tu possas dar-nos agora o teu Espírito, que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração, que o Espírito Santo venha nos motivar a conhecer cada vez mais a maravilhosa mensagem que o Senhor nos deu. Esta mensagem profética que atravessa os séculos e chega até nós, tem um recado que vai para cada indivíduo, um recado que fala ao nosso coração, que nos dá a esperança da vida eterna, a certeza quanto ao amanhã. Que possamos entender, pela iluminação do Espírito Santo, o que o Senhor quer nos dizer através desse livro. Perdoa, portanto, os nossos pecados, Senhor. Limpa-nos de toda injustiça e guarda-nos no sagrado nome de Jesus, pois é pelos méritos da cruz do Calvário que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Você sabe, a Trindade é constituída por 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas é interessante que pouco se fala sobre o Espírito Santo. Muitas pessoas até dizem, olha, eu entendo quando fala Deus, eu entendo quando fala Jesus, mas o Espírito Santo parece assim tão apagado na Bíblia, ele parece aquela dimensão divina que é quase anônima. Não é à toa que algumas correntes teológicas, eu discordo dessa interpretação, acreditam que o Espírito Santo nem seja uma pessoa. Chegam a dizer que o Espírito Santo é uma energia, uma força ativa. Eu penso que não, que o Espírito Santo é Deus, é um ser pessoal, assim como Deus Pai é pessoal e Deus Filho também é pessoal. Agora, falando dessa pessoa, o Espírito Santo, como seria uma vida no Espírito? Como o Espírito Santo se relaciona com cada um de nós? Vamos começar a responder essa pergunta vendo a promessa que Jesus fez aos apóstolos, e por extensão a todos nós, antes de subir ao céu. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Diz assim na minha Bíblia: Eu pedirei ao Pai, é Jesus falando, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. A palavra grega que aparece aqui para consolador, ou como diz na nossa tradução para conselheiro, é a palavra paráclitos. É difícil traduzir essa palavra. Alguns entendem que paráclitos podia ser algo como advogado, conselheiro, aquele que suporta alguém, que dá suporte a alguém, consolador. Há até quem diga que o melhor seria transformar paráclitos no nome próprio em português e escrever com letra maiúscula.
Ou seja, paráclitos literalmente significa parar ao lado de, como parábola, né? Uma realidade ao lado de outra. Então, parácletos, aquele que está ao lado, apoiando. Daí, por extensão, a ideia de conselheiro, advogado, aquele que fala por você. Agora, algumas coisas me chamam a atenção nessa promessa de Jesus. Em primeiro lugar, ele diz que enviará um outro Consolador. E aqui em grego é um outro da mesma natureza que ele. Então Jesus não pode estar falando de si mesmo, porque ele fala de um outro. E esse outro tem que ser de mesma natureza. Então ele não pode estar falando aqui de uma força ativa ou apenas do seu retorno em forma espiritual. Ele está falando de um outro elemento, que é uma pessoa como ele, e não pode ser algo, e sim alguém. Porque Jesus não disse, olha, eu rogarei ao Pai e ele enviará para vocês o consolo. Não, ele fala, eu enviarei o Consolador. Ele não diz, virá para vocês o conselho. Ele diz o conselheiro. Então é uma pessoa divina que é enviada por Cristo para estar com todos nós. A outra coisa que me chama a atenção é o final do texto, onde depois de Jesus revelar que o mundo não pode receber o Espírito da verdade porque não o conhece, ele diz, mas vocês o conhecem, e afirma, ele vive com vocês e estará em vocês. Ou seja, até aqui Jesus estava falando da forma como o Espírito Santo atuou desde o início da criação até ali. O Espírito de Deus estava com os homens, mas depois que Jesus vai ao Pai, ele fica representando Jesus na terra dentre os homens. Então, se eu pudesse resumir os papéis pessoais da Santíssima Trindade, eu diria Deus Pai, Deus para mim, Deus Filho, Deus comigo, Deus Espírito, Deus habitando em mim. O Pai, Deus para mim. O Filho, Deus comigo. O Espírito Santo, Deus em mim. E já que eu falei nesse sentido, onde o Espírito Santo deseja realmente habitar? 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Diz assim, olha. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o próprio corpo. Então o Espírito Santo quer morar em nós. O que significa isso? Significa que você agora está constantemente na presença de Deus. Existe uma prática da cultura judaica que me chama a atenção. Você já viu que alguns judeus religiosos usam um chapeuzinho pequeno aqui na cabeça, que eles chamam de kippá? O kippá tem algumas funções simbólicas muito interessantes. Uma delas é que o kippá mostra a sua limitação. É como se fosse, sabe, quando uma criança está assim, se achando muito petulante, aí o adulto coloca a mão na cabeça dela e fala, calma menina, você ainda vai crescer, e bate assim, quer dizer, fica na sua. Então o kippá é como se fosse a mão de Deus, sempre mostrando assim, olha, você não é eterno, você tem seu limite, você ainda tem que crescer muito para entender todas as coisas do universo. Não discuta com Deus, que é maior do que você. A segunda função do kippá é que o kippá vem da mesma raiz da palavra kippur, que significa perdão, cobertura. Então o judeu sabe que ele está constantemente sob o perdão de Deus. E a terceira razão é que, considerando que para a religião judaica você tem que cobrir a cabeça na presença de Deus, significa que você não está com Deus apenas durante o momento devocional da oração ou da sinagoga. Você está com Deus sempre, o dia inteiro, você está na presença de Deus. E é isso que o Novo Testamento também diz. Quando o Espírito Santo habita em nós estamos constantemente com Deus. Então, mesmo fora da igreja, enquanto eu estou assistindo um entretenimento na TV, ou no celular, ou nas redes sociais, ou contando uma piada, eu estou na presença de Deus. Isso muda completamente a minha visão de vida secular. Às vezes as pessoas pensam erroneamente que nós temos numa prateleira a vida espiritual, numa prateleira a vida pecaminosa e numa terceira prateleira a vida secular. Parece que o secular
é uma terra de ninguém onde nem Deus nem o diabo a arbitram. Isso não é verdade. A chamada vida secular também pode ser exercida de uma forma divina ou diabólica. Ou seja, até o modo como eu conto uma piada tem que ser um modo reverente, porque o Espírito Santo está comigo ouvindo aquela piada. Até o entretenimento que eu estou vendo no tablet, no celular ou na TV, é o entretenimento que eu tenho que ter a consciência que o Espírito Santo está vendo comigo, tá certo? E quando for enfrentar o diabo, eu tenho que ir tranquilo, porque eu estou sempre cheio do Espírito Santo. Aliás, falando nisso, uma pergunta que me vem aqui. O que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa? Vamos ao Evangelho de João, capítulo 16, versículos 8 a 13. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 8 a 13. É um texto um tanto longo, mas acho que compensa nós lermos. A Bíblia diz o seguinte, vou ler para vocês aqui agora, olha. Quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ou seja, nós vamos descobrindo as verdades bíblicas não apenas por capacidade intelectual, mas por revelação do Espírito. O Espírito Santo vai me descortinando os segredos de Deus. E não somente em relação à Bíblia. O Espírito Santo vai dando para você uma dimensão espiritual para conseguir ver sinais do sagrado até em coisas normais do dia a dia. Você vai sentir o toque do Espírito Santo falando com você durante o momento da sua oração, o Espírito Santo confortando você no momento de dor, e pode acreditar, não é devaneio, não é misticismo, é relação autêntica com Deus. E que mudança prática pode ser vista na vida de alguém que tem de fato o Espírito Santo? Vamos ver o que Paulo disse a respeito disso. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Vamos ver aqui. Aqui está. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É interessante que Paulo não fala no plural os frutos do Espírito, é o fruto, karpon, tá certo? Um fruto só. Um fruto que pode ser multifacetado em várias virtudes, como mansidão, alegria, paz. Em nós mesmos, nós não temos essa capacidade. É o poder de Deus operando em nós que nos capacita para as boas obras. E quem faz isto? O Espírito Santo. Portanto, ter uma vida no Espírito é mais do que ser membro de uma religião. Ter uma vida no Espírito é mais do que ser um estudioso da Bíblia, porque o diabo também pode estudar a Bíblia. Ter uma vida no Espírito é mais do que ter fé, porque Tiago fala que a fé sem obras é morta. E a própria Bíblia fala que os demônios também creem e estremecem. Ou seja, até o diabo tem fé, o diabo não é descrente. Não basta ter fé, não basta ser religioso, não basta ser membro de uma religião, não basta ser um estudioso da Bíblia, você tem que ter uma vida no Espírito Santo, uma vida plena, cheia do Espírito. E falando em vida plena, cheia do Espírito Santo, eu me lembro de uma frase do pastor Enéas Tonini, que era pastor da Igreja Batista do Calvário, e ele escrevia um livro sobre o Espírito Santo muito interessante, onde ele fazia uma comparação. Lata cheia não faz barulho. Quem faz barulho é lata vazia. Vida cheia do Espírito Santo também não faz barulho. A vida vazia que faz. Ou seja, o Espírito Santo em nós, ele é forte, ele dá poder, mas ele é discreto. Ele não faz algazarra. Ele toma você de maneira clara,
mansa. Lembra o episódio de Elias, quando ele estava fugindo de Jezabel e teve um encontro com Deus lá no Horebe, lá perto do Monte Sinai? A Bíblia fala que ele estava lá esperando a presença de Deus e veio um vento tempestuoso e Deus não estava no vento tempestuoso. Veio depois um tornado, um furacão e Deus não estava no furacão. Veio um terremoto e Deus não estava no terremoto. Depois veio um ciclo suave e tranquilo. Ali estava o Senhor. Porque Deus também quer trazer algo que, aliás, é fundamental, especialmente para quem vive na loucura do século XXI. Deus quer trazer paz, tranquilidade. Pena que muitas pessoas resistem ao chamado de Deus. E quando se resiste persistentemente ao chamado de Deus, à ação do Espírito Santo, o que acontece? Olha que tristeza isso que está escrito em Marcos, capítulo 3, versículo 29. Marcos, capítulo 3, versículo 29. Eu vou ler aqui para vocês. Olha na minha tradução. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Triste, não é mesmo? Jesus até falou antes disso que qualquer pecado pode ser perdoado aos homens, desde, é claro, que se arrependam, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Agora, em que consiste o pecado contra o Espírito Santo? A resistência persistente. A pessoa chega a tal estado que não é que Deus abandonou a pessoa que abandonou Deus. Então Deus simplesmente não tem mais voz ativa sobre a vida daquele indivíduo. Às vezes na igreja nós encontramos algumas pessoas preocupadas. Será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Estou angustiado. E eu costumo responder a essas pessoas, olha, só de você estar preocupado com a possibilidade de ter pecado contra o Espírito Santo, já é um sinal que você não pecou contra o Espírito Santo. Porque quem chega a essa situação não tem mais volta, não tem mais arrependimento, não tem mais desejo pelo céu. Um exemplo que eu posso dar para você seria o próprio diabo. O diabo, o anjo cobridor que perdeu o seu lugar no céu, ele pecou contra o Espírito Santo. Portanto, o diabo hoje não terá mais perdão para ele, porque ele não vai simplesmente se arrepender. Ele já tem um pecado eterno. O diabo não se arrepende, ainda que Jesus desça hoje e fale com ele, olha, eu vou lhe dar uma nova chance, o diabo não vai se arrepender, porque ele já pecou contra o Espírito Santo, já foi longe demais para voltar. A Bíblia dá exemplos de alguns também que cometeram pecado contra o Espírito Santo. Um exemplo, Judas Iscariotes, que traiu Jesus, esteve com o Senhor 3 anos e meio, mas resistiu dia após dia à voz de Cristo. Então, já que é assim, o que nós devemos pedir a Jesus hoje? Eu quero terminar esse estudo lendo com vocês o que está em Lucas, capítulo 11, versículo 13. Lucas, capítulo 11, versículo 13. Eu acho essa passagem especial e fundamental no estudo que nós estamos tendo. Lucas 11, versículo 13. Diz assim na minha Bíblia: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Então, meus amigos, o que eu posso dizer? Meu amigo, minha amiga, eu falo para você agora. Peça o Espírito Santo. Peça a Deus o batismo com o Espírito Santo. A nossa força não está em nós. Você não precisa de autoajuda no sentido humanista. Você precisa de autoajuda com L, a ajuda que vem do alto. Não aquela autoajuda, sabe? Ajuda de alto com L, autoajuda, ajuda que vem do alto. Não a ajuda que vem de si mesmo. Eu vou contar uma história para você. Dizem que uma vez um garotinho estava fazendo uma força para puxar um armário e ele não conseguia puxar e o pai chegou até a porta, viu aquela cena e perguntou: o que você está fazendo, meu filho? Eu estou aqui tentando puxar o armário porque a minha bolinha caiu lá atrás e eu quero pegar. E o pai só disse com um ar de ironia: força? Eu estou fazendo força, mais força. Eu estou fazendo força. E ele falou e começou a chorar. Eu estou fazendo força, mas eu não consigo puxar o armário. E o pai perguntou: você já usou toda a força que você tem para puxar esse armário?
O menininho, claro, o senhor não está vendo? O pai falou, não usou não. Você ainda não me pediu para te ajudar. O senhor me ajuda? Ah, agora sim. Agora você está usando toda a sua força. Papai está aqui para te ajudar. E junto, bem mais forte, o pai puxou o armário, o menino tirou a sua bolinha, o seu brinquedo, e tudo se deu bem. Assim também é no plano espiritual. Quando você está sofrendo agora com aquele problema intransponível, sabe? Aquela situação, aquele armário pesado que você não aguenta puxar para tirar do caminho, Deus lá do céu graciosamente pergunta, você está usando toda a força que você tem? Você já pediu a meu Espírito para lhe ajudar? Peça hoje o Espírito Santo e acredite no que eu vou dizer. Deus lhe dará uma força que em você mesmo você jamais teria. Receba, portanto, o batismo do Espírito Santo. Comece a viver hoje a plenitude da vida que Deus tem para você. Uma vida com propósito. Sabe, viver sob o Espírito é começar a ser feliz. Os planos de Deus para você estão só começando. Acredite em mim. Quando eu descobri o Espírito Santo na minha vida, foi algo tão maravilhoso, que eu não pude guardar apenas para mim. Tanto é que eu estou aqui compartilhando com você. Este aqui é o essencial da Bíblia, onde você está aprendendo como você pode ser feliz junto com o seu Criador. A nossa série de estudos vai terminando aqui hoje, mas eu quero que você fique com esta promessa. Deus ficará com você para sempre. E onde quer que você esteja, você e o Espírito Santo serão sempre a maioria. Eu diria até a maioria absoluta. Não tenha medo. Ainda que você caminhe pelo vale da sombra da morte, ainda que você chegue ao final da trajetória com os seus sonhos reduzidos ao pó, continue um pouco rumo à frente. Mantenha o amor no seu coração e você nunca estará só. Se eu posso resumir toda a essência da Bíblia nisso, eu colocaria nessas palavras. Você e Deus são sempre a maioria. Viva a vida no Espírito. O melhor de Deus ainda está apenas começando. Ele tem muitos planos para você. Uma verdadeira vida com propósito. Muito obrigado por ter estado comigo aqui. Eu espero que você também aproveite todos os outros elementos, todas as ferramentas e conteúdos que tem aqui na Bíblia Comentada, porque foi tudo feito com muito carinho para você, cumprindo a missão do Pai de levar a mensagem bíblica ao maior número de pessoas possível. Um grande abraço e fique na paz de Deus.